E antes da reflexão de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais, garantindo uma maior economia para o seu bolso, além, é claro, de deixar aquela sensação de bem-estar. Ai, que delícia! Ai, que delícia! De limpeza, sabe aquela sensação sempre gostosa aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho? Gente, por ele ser concentrado, ele rende muito mais. Algumas gotinhas, sabe, num balde com água, você já vai ver como rende e você vai ver o cheirinho agradável que você deixa aí na sua casa. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Aqui na descrição do vídeo tem as informações, as redes sociais da Koala, para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. Vamos então à nossa reflexão de hoje. A reflexão é em cima da pergunta que foi enviada por ela, que diz assim: Boa madrugada, André. Ô, minha querida, hoje não estou gravando de madrugada, graças a Deus. Gostaria de saber por que algumas pessoas sofrem tanto com a carência, não conseguem ficar sozinhas. Olha, minha querida, veja bem. Aí tem que entrar num questionamento. Por isso que eu digo, né, que, meu Deus, que maravilha isso. Que eu jamais vou me colocar aqui como aquele que oferece receitinhas prontas, mas aquele que quer levar a reflexão a vocês. Eu respeito muito vocês. Então, jamais ofereceria pacotes, não é? Pré-moldados, de soluções mágicas. Então, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que fazer um mergulho. Ora, por que algumas pessoas sofrem tanto com a carência? Primeiro, minha querida, a gente vai ter que perceber que existem personalidades distintas, não é verdade? Então, existem maneiras de se ver a vida, de se entender situações, ainda que eu não tenha passado por nenhum. Por exemplo, pega dois irmãos. Eles tiveram a mesma educação, tiveram, né, o mesmo tratamento. O mesmo tratamento foi dispensado tanto a um quanto a outro. Porém, por que que eles desenvolvem comportamentos tão distintos diante de situações semelhantes? Como, por exemplo, uma relação amorosa. Por que que um é tão desencanado para a relação amorosa e o outro, meu Deus do céu, é tão apegado, dependente, vive, né? Vive se rastejando, sabe? Então, cê tá vendo, minha querida? Então, a mesma estrutura. Por isso que eu falo que entra. A gente às vezes quer pegar a parte das relações exteriores como se elas fossem justificar. Claro, elas podem indicar alguns aspectos, mas a gente tem que perceber dentro de nós o que de repente aquilo ali representou dentro de cada um de nós. Sem contar que a gente tem que levar em consideração também particularidades da nossa personalidade. Então, tem determinadas coisas que fazem parte da nossa personalidade, certo? Não significa que a gente não possa trabalhar isso, que a gente não possa mudar, que a gente não possa melhorar essa situação dentro de nós, justamente para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Então, olha, por que algumas pessoas sofrem tanto com a carência? Então, não conseguem ficar sozinhas. Então, são questionamentos que a gente tem que começar a fazer. Olha, eu não consigo ficar sozinho, tá? Por quê? O fato de estar sozinho representa o que para mim? Gente, são perguntas.
as perguntas, por vezes, elas são muito mais produtivas até do que as respostas. Então, quais são as perguntas? Eu tenho que saber fazer a pergunta certa. Se eu souber fazer a pergunta certa, eu vou chegar na resposta adequada. Né? Tá. Por que eu tenho tanto problema de me sentir sozinho? Ah, mas é. Não, porque. Ah, não sei, gente. É que eu não gosto de me sentir sozinho. Não. Para. Isso aí é igual perguntar, né? Quando a gente é criança, fala assim, mas por quê? Ah, porque sim. Não, mas por quê? Porque sim. Não, eu quero saber por quê. Ah, porque sim. Eu quero as razões deste, né? De você ter dado este sim. As razões que fundamentaram este sim. Então, quais são as razões de eu me sentir mal quando eu estou sozinho? Então, aí eu começo a fazer as perguntas. Eu me considero que eu estou ficando para trás? Eu considero que as outras pessoas é que são felizes, menos eu? Então, eu associo felicidade ao fato de estar com alguém. Então, felicidade não é um estado de espírito pessoal, é algo que se desenvolve numa relação estritamente amorosa. Então, um monge tibetano que opta pelo celibato, que ele é celibatário, ele nunca poderá ser feliz? Um padre, né, na doutrina católica, apostólica, romana, que então optou pelo celibato, ele não poderá ser feliz, tendo optado pelo celibato, porque ele teve que abrir mão da vida amorosa. E o celibato, ele é algo não só da Igreja Católica, assim como eu disse, tem muitos monges tibetanos, né? E em muitas outras religiões também. A Igreja Ortodoxa também tem o celibato. Então, tem muitas outras denominações religiosas que a pessoa opta pelo celibato. E não só. Por vezes encontraremos pessoas que são ateias, então ela é uma pessoa ateia, ela não acredita em Deus, mas ela não quer. Ela está focada, por exemplo, nela, na profissão, e ela não quer ter alguém. Ela desenvolve isso como filosofia de vida. Olha, eu não quero ter alguém. Assim como você vai encontrar determinadas filosofias de vida, como eu já vi, por exemplo, da pessoa falar o seguinte: olha, eu quero ser celibatário não porque estou conectado a uma divindade, eu quero ser celibatário porque eu quero concentrar, né, e canalizar essa energia sexual para o meu próprio eu e para as minhas conquistas. Então eu vou canalizar toda essa energia sexual para isso. Você tá vendo? Então quer dizer, gente, tá vendo que são as perguntas que a gente tem que fazer? Por que eu acredito que estar sozinho me afasta da felicidade? Por que eu acredito que felicidade está sempre no fato de eu estar amorosamente com alguém? Então, se eu não conseguir chegar na resposta disso, né, se eu não conseguir chegar na raiz desse problema, talvez eu tenha sido uma menina, um menino, que foi vendo as amiguinhas, né, sempre arranjar namorado e eu não arranjava. Então eu fui desenvolvendo, parece que essa sensação de vazio existencial de mim, como se eu fosse menos que elas, eu fosse menos que eles. Entende? Por causa da minha timidez, ou por causa da minha sexualidade. Então, por exemplo, um menino que sentia-se, né, homossexual, mas não tinha coragem de assumir isso, mas foi sempre ficando sozinho, os amigos saíam com as meninas, as amigas saíam com os meninos,
que era o que ele queria também, né? Sair com os meninos, mas ele se fechou no mundo dele, então ele foi sempre se sentindo muito vazio, quer dizer, todo mundo vai ser feliz menos eu. Então, olha, abre margem, gente, dentro, por isso que eu falo, dentro da nossa personalidade, dentro das nossas características, fazendo o gancho com o raciocínio que eu comecei lá no início, porque, como eu disse, dois irmãos podem ter comportamentos absolutamente distintos. Um ser super desencanado e o outro ser, né, essa pessoa totalmente carente, ainda que tenham vindo da mesma criação, tenham recebido a mesma atenção, o mesmo afeto, o mesmo carinho, mas são coisas que a gente vai ter que fazer esse mergulho. Por isso a importância das perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo. E aí, então, eu encerro amarrando aqui com Sócrates: conhece-te a ti mesmo. É um mergulho que eu faço dentro de mim, eu preciso me conhecer, eu preciso me questionar, eu preciso, sabe, mergulhar dentro dessa caverna do meu próprio eu, para perceber determinados aspectos, determinadas coisas. Aí eu vou conseguir chegar em algumas conclusões do porquê que eu estou sofrendo tanto com a carência. Né? A carência, ela sempre está muito latente em mim. É como eu digo aqui, todos nós temos carência. O problema são aqueles casos crônicos, certo? Então, esse é o grande problema, quando a carência se torna algo crônico na minha vida. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, com seus contatos lá no Face. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.